o assunto sobre a morte ainda é algo a ser muito estudado, porque nós infelizmente não temos tanta capacidade assim de compreensão, não do lado científico, né, mas do lado, como nós estamos vendo aqui, o lado espiritual, tal como o cessamento, o esgotamento do fluido vital, que difere um pouco, né, da ciência, né, vamos dizer assim, da biologia humana, né, é um pouquinho diferente os eventos espirituais que essa máquina representa nos tempos atuais. Mas é sempre bom a gente refletir a respeito da morte, porque a morte do corpo físico, lógico, é para todos, né? Todos nós sabemos que um dia esse corpo nós devolveremos, né? Após ser nos emprestado por Deus, e retornaremos à pátria espiritual, levando aquilo somente que temos nos nossos sentimentos, na nossa moral, né, na nossa parte espiritual da coisa, só isso que levamos. Então é muito importante a gente saber o que a gente faz enquanto estiverem encarnados, também, né, muito importante, porque é exatamente isso que nós encontraremos quando desencarnarmos. O que vamos encontrar lá no nosso retorno, vejam bem a palavra retorno, ao plano espiritual, muito vai ser daquilo que nós cultivamos, amamos e temos como pensamento central aqui quando encarnados. Não vai ser grandes mudanças, apenas a mudança do desligamento, como foi falado aqui, do corpo da carne com o corpo espiritual. Então Emmanuel, através do livro Roteiro, nos explica exatamente sobre isso, essa transição que todos nós iremos passar, e já passamos várias vezes, né? Mas graças a Deus, com o véu do esquecimento, a gente deixou de recordar essas experiências, tanto como da morte e como também do retorno ao reencarnarmos, né? Porque os irmãos dizem que o processo para nós reencarnarmos é muito mais doloroso do que desencarnar, né? Então fica assim, então, a dica para nós que somos espíritas, acreditamos, né, na vida depois que cessa a vida do corpo físico, para a gente não se preocupar tanto com esse momento, embora eu acredito que todos nós tenhamos medo, né, um pouquinho de receio da morte do corpo, né, que a gente possa, através dos estudos, ter esse amparo, né, para que a gente não se preocupe tanto com esse processo, né, de retornar à pátria espiritual, e sim, nossas preocupações devem ser voltadas àquilo que nós fazemos aqui enquanto encarnados, porque é o que vai definir exatamente o quão difícil ou facilitado será o nosso desligamento do corpo quando este parar, cessar de funcionar. Então, a lição de número 29, além da morte, Emmanuel nos traz aqui do livro Roteiro, tá? Ele inicia assim: o reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Então, é bem claro que a vida continua, somente o corpo físico que morre. Passa o corpo em trânsito para a natureza inferior que lhe atrai os componentes, entretanto a alma continua na posição evolutiva em que se encontra.
Ou seja, nós desencarnaremos e chegaremos lá, no plano espiritual, exatamente como somos agora. Ninguém vai virar anjo, ninguém vai ser diferenciado. Não, nós chegaremos lá exatamente com nossos pensamentos e nossa maneira de que estamos tocando as nossas vidas aqui, quando encarnados. Talvez, lógico, depois de um tempo, pode, sob influenciação dos benfeitores e tudo mais, nós mudarmos alguns comportamentos, enxergarmos algumas falhas da nossa parte, mas somos nós mesmo, chegando, retornando ao plano espiritual, da mesma maneira, das mesmos pensamentos e maneira de agir, de falar. Então, cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagem dos quais se faz centro gerador. É aquilo que nós somos, é o que nós chegaremos lá, que eu acabei de falar. Então, o que carregamos aqui dentro de nós. Ninguém pode viver em situação que ainda não se concebe. Por quê? Tem algumas crenças, né, acreditam que quando a pessoa desencarna, ela está perdoada de todas as faltas dela. Tem crenças assim, sim. Eu não vou citar aqui porque não é o foco do estudo. Mas achando que a pessoa fez mal a vida inteira quando encarnado, aí ele desencarna de uma maneira trágica, num acidente feio, bem violento, fala, coitado, olha, conseguiu a redenção através desse jeito de morrer. Não, também não faz diferença. Faz diferença sim para o refazimento, né, da criatura, a hora que, né, se encontrar o corpo perispiritual um pouco degradado, mas não torna ninguém santo, ninguém melhor, nem favorecido pela maneira que desencarnou, ou pelo ato que ele fez naqueles últimos 5 minutos, aquelas últimas 5 horas de vida, ele resolveu todos os problemas da vida. Não virou anjo, não. Por quê? Porque ele continua vivo, a gente continua vivo, nós mesmos, herdeiros do quê? Das nossas ações. Então, se fizermos algo de errado, isso teremos que acertar contas um dia. A morte não livra-nos dos males que fizemos para outros, ou para a humanidade e para nós mesmos, porque também fazemos muito mal a nós mesmos quando não respeitamos os limites do corpo físico. Então, ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, ergam-se os nossos limites. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, ergam-se os nossos limites. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. A mente primitivista de um mono, transposto ao limiar da morte, continua preso aos interesses da furna que lhe consolidou os hábitos eu não estou entendendo nem minha própria letra aqui. Consolidou os hábitos intuitivos, né? Então, é basicamente o que eu falei. Vou dando continuidade aqui, ó. O índio desencarnado, por exemplo, o índio desencarnado dificilmente ele ultrapassa o âmbito da floresta que lhe acariciou a existência. Assim também, na vastíssima fauna social das nações, cada criatura dita civilizada, além do sepulcro, circunscreve-se ao círculo das concepções que mentalmente pode abranger. Então, não tem como uma pessoa que viveu aqui, vamos
vamos dizer, uma pessoa comum, como grande maioria de nós, né? Nós temos, lógico, o contato com o Evangelho, temos as nossas boas ações, também temos as nossas nossos maus pensamentos, nossos bons pensamentos. Então, não tem como nós chegarmos no plano espiritual só porque nós desencarnamos, porque nós trabalhamos dentro da casa espírita ou servimos comida para os pobres, achando que nós vamos chegar como benfeitor espiritual no plano espiritual. Não é assim que funciona. Nós temos que compreender a nossa pequenez e que aquilo que fizemos de bom não foi nada além da obrigação. O mérito não é esse, o mérito é a obra consecutiva, a persistência, o amor engajado dentro das atitudes que temos para com o próximo. Não se trata somente de estender a mão e servir um prato de comida. Então, ninguém vira benfeitor, ninguém vira anjo da noite para o dia, ninguém vira benfeitor só porque desencarnou, por mais que tenha feito bons atos aqui enquanto vivo. Não é assim que funciona, não conseguimos obter essa elevação assim, tão rápida, através de uma encarnação. Até grandes nomes que nós conhecemos de médiuns ou de outros espíritos mais elevados que não tem nada a ver com o espiritismo, desencarnaram e nem por isso eles estão lá no plano espiritual em algo de destaque, Eles estão continuando, seguindo trabalhando. Grandes nomes dessa história do mundo, não só aqui do Brasil, continuam trabalhando, não se sentindo melhores e nem mais inferiorizados que os outros. A residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Demoramo-nos onde supomos o centro de nossos interesses. Então aquele pensamento central que a gente tem hoje, a gente sabe, cada um sabe de si. Se não sabe, olha no espelho por 10 minutos e pensa que vai descobrir. Qual é o pensamento central? É aquele pensamento que a gente tem mais de 20 vezes por dia. É o nosso pensamento central, é o nosso foco central. Então, é isso. É a nossa residência, é ali que está a nossa residência, o foco dos nossos pensamentos, a hora que nós estamos conosco mesmo. Cada um sabe de si, e é isso que a gente tem que trabalhar, porque se esse foco ele não tiver voltado para o bem, e sim somente para nós mesmos, como um sentimento, vamos dizer assim, inicialmente egoístico, já não é tão bom assim. Então a gente necessita o quê? Mudar, porque é o foco que nós vamos encontrar exatamente quando a gente retornar. Esse foco de pensamento, essa criação que a nossa mente produziu. Estamos naturalmente facilmente explicável assim a continuidade dos nossos hábitos e tendências além da morte. A escravidão ou a liberdade residem no imo do nosso próprio ser. Então, o que eu falei, a nossa intimidade, nós conosco mesmo sabemos, cada um sabe de si, senão não existiria a individualidade do ser. Foi falado agora aqui a respeito do fluido vital, Cada um nasce com a quantidade, ou vamos dizer assim, do fluido vital, com a carga, conforme o seu plano reencarnatório. Todos nós temos planos diferentes, e senão não haveria o respeito pela individualidade do ser. Somos seres únicos. Então cada um tem a sua programação reencarnatória, e cada qual assim procede. Então escravidão ou liberdade residem aqui dentro. Não é alguém que impôs para nós, é o que nós colocamos para dentro do nosso ímã, do nosso ser.
Corre a fonte, aqui, ó. Corre a fonte sobre emanação de vapores da sua própria corrente, a fonte d'água. Vive a árvore rodeada pelos fluidos sutis que ela mesma exterioriza, através das folhas e das resinas que lhe prende os galhos e do tronco. Permanece o charco debaixo da atmosfera pestilencial, que ele mesmo alimenta, e brilha o jardim sobre as vagas do perfume que produz. Então, o que ele quer dizer com esses exemplos? Que nós criamos a nossa própria atmosfera aqui quando encarnados, e é isso que nós teremos, essa atmosfera, quando desencarnarmos, irmãos. Teremos auxílio? Sim, cada um com o seu merecimento. Normalmente sim, teremos auxílio, passaremos por períodos de perturbação, sim, claro. Mas, no momento em que nós reativamos, recobramos a nossa consciência espiritual, que é o que acontece quando a gente desencarna, que a consciência aqui, enquanto estamos aqui encarnados, é um pouquinho diferente dessa quando a gente se desliga da carne, né? Depois de um certo tempo a gente começa a ter uma consciência, uma visão diferente já das coisas, é claro, né? Pela influenciação e pelo local onde a gente vai estar, que é a nossa pátria real, né? O nosso local de vida real, que é no plano espiritual. Então, não tem como a gente mudar isso, sendo que está dentro de nós, tudo aquilo que nós criamos para nós mesmos, nossas paixões, nossos medos, enfim, tudo aquilo que nos faz ser o que somos hoje, é o que encontraremos nesse círculo, quando desencarnarmos. Então, assim também a Terra, com o seu corpo ciclópico, arrasta consigo, na infinita paisagem cósmica, o ambiente espiritual de seus filhos. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Então Emmanuel vai citar alguns exemplos aqui do que acontece com muitos de nós e quiçá possa acontecer conosco também, né? Por isso o esforço, a persistência, os estudos evangélicos, que é o quê? Para que a gente possa recobrar a nossa consciência de uma maneira sadia para nós mesmos, né? Se desligando aqui da terra por completo, né? E da matéria em si. Por quê? Aqui ele fala, atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Chega lá já no outro lado reclamando de tudo, porque está quente, porque está frio, porque está demorado, porque isso, porque aquilo, né? A criatura viciada continua exigindo satisfação aos seus baixos apetites. Vai buscar o quê? Aquilo que ela era dependente. Então, muda o quê? Muda o estado onde nós vamos estar inseridos. Nós não vamos mudar. Vai mudar o estado onde a gente está. Aqui nós estamos no orbe terrestre, e quando a gente desencarnar, a gente vai estar no plano espiritual, né? A pessoa, nós, o imo, o ser, vai ser o mesmo. Por isso que a gente tem que ter a vigilância e a nossa mudança, né? Sempre trabalhando e procurando melhorar as nossas más tendências, os nossos maus hábitos, porque é muito fácil na sociedade hoje em dia a gente criar maus hábitos. Por exemplo, julgamento, crítica, né? É muito rápido. Vai lá, assiste televisão, fulano que fez mal para ciclano, blá 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 blá. Esse não presta, esse aí tem que ser preso, tem que ser julgado. Pronto, a gente já virou juiz. Está errado. Não é da nossa conta. A televisão está mostrando, ótimo, é para a gente prevenir do quê? Do mau exemplo. Para a gente não fazer o mesmo. Não é para a gente sair propagando aquele mal,
falando e julgando e criticando, isso aí só vai trazer mal para nós mesmos, né? Quem que faz uma oração quando vê um serial killer ser aprisionado? Coitado aí, perturbado totalmente, matou tanta gente. Quem que faz uma oração por essa criatura? Mas ele é um dos mais doentes em cima do orbe terrestre, necessitado dessas vibrações. Mas a gente faz o quê? Se deixar passar do nosso lado, a gente taca a pedra. E se tiver armado, vai lá e esprega fogo no coitado. Entende? Então são essas coisas que a gente acha que a gente vai chegar no plano espiritual e vai chegar lá com asa, com uma auréola na cabeça. Imagina, eu sou da paz. Não, gente, não. Nós vamos chegar lá exatamente como nós somos. Por isso a necessidade da vigilância, da nossa renovação, da nossa reforma íntima. O cérebro desvairado entre indagações descabidas não fogem de imediato ao poço de obscuridades em que se submergiu, e a alma da boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. Então, qual que a gente quer ser nesses exemplos que foi dado por Emmanuel? Essa que é a questão. Porque, meus irmãos, é muito fácil a gente apontar o dedo. Só que na grande maioria das vezes a gente esquece que quando a gente aponta o dedo tem 3 voltados para a gente. 3, né? Os 3 voltados para nós. Então seremos uma alma de boa vontade, preocupada com o próximo? Chegaremos assim? Em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre o mensageiro que regressa do país da morte procede de planos superiores, e nem a mediunidade será sinônimo de sublimação. Aqui é para os espíritas literalmente, né? Por quê? Aqui é só um pequeno parênteses que eu vou ser breve porque já está acabando o tempo. Nem sempre o mensageiro, ou seja, aquelas mensagens que a gente recebe do plano espiritual, de fontes duvidosas, nem sempre é um mensageiro do plano superior, quer dizer, um benfeitor que está mandando uma mensagem. E da mesma maneira que o médium, né, não quer dizer que ele é médium, vamos supor, um médium ostensivo que tem vários mecanismos da mediunidade, a psicografia, a psicofonia, não quer dizer também que ele seja uma pessoa elevada. Reza a lenda que quanto maior, mais forte, como dizer assim, quanto mais faculdades mediúnicas a criatura possui, mais devedora ela é. Então a gente tem que parar para analisar esses quesitos que não fazem diferença se é ou não é, né? Por quê? Não é comigo. E mesmo se fosse comigo, o que eu tenho que fazer? Seguir trabalhando, não me preocupando com a origem das coisas, não o porquê, e sim a questão é sempre como que eu devo fazer. Essa é a palavra correta. Não o porquê que eu devo fazer, é o como. Eu tenho uma mediunidade aflorada, então como que eu vou fazer para ajudar o meu irmão próximo, como ajudar o próximo através da minha mediunidade aflorada? É isso. Mas por que eu nasci assim? Isso não é relevante. Determinadas inteligências desencarnadas se comunicam com determinados instrumentos mediúnicos. Os habitantes de outras esferas buscam no mundo aqueles com os quais simpatizam, e a mente encarnada
aceita visitas às entidades com as quais se afina. Olha aí a tensão com os nossos pensamentos, a nossa maneira de levar a vida, né? Como eu mesmo falei antes, a gente julgar, criticar. O que a gente vai atrair? Quais são os irmãos espirituais que nós vamos atrair para perto de nós? Com esses tipos de pensamentos, de palavras, de julgamento, né? É simples assim, porque palavras não são jogadas ao vento, palavras são vibrações, pensamentos são vibrações, criam coisas para nossas vidas. É energia, como costumamos falar aqui, tudo é energia. E quais energias que eu quero atrair para mim? Da crítica? Será que eu vou gostar de ser criticado ou julgado da mesma maneira que eu estou criticando e julgando aquele que está em erro? E outras vidas, o que será que eu fiz? Nós já paramos para pensar nisso? Quais os delitos que já cometemos em vidas passadas? Não, né? Ainda bem que não sabemos. Graças a Deus, o véu de esquecimento é colocado como uma grande bênção nas nossas vidas, né? Talvez aquilo que nós estamos apontando o dedo, nós fizemos coisa muito pior, mas estamos aqui no papel de juízes. Então, atrai, meus irmãos, tudo aquela maneira, a maneira como nós seguimos nossas vidas, atrai esses irmãos desencarnados até de outras esferas, como ele diz, até de outras esferas, não só os irmãos que estão aqui na crosta terrestre, não, de outras esferas, por afinidade, simpatia. Mas a simpatia que eu digo não é a pessoa ser simpática, a simpatia é de ter o quê? O mesmo limiar de pensamento, de atitude. Porque a gente faz, é o que eu falei, a gente faz às vezes sem perceber, como de costume. E é isso que a gente tem que vigiar, nosso comportamento. Então Emmanuel finaliza aqui: a necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritas, é impositível, inadiável. É o Evangelho que a gente tem que se basear tudo, não achando que a gente sabe alguma coisa, que a gente sabe de alguém, porque, meus irmãos, a gente não sabe nem de nós mesmos. Como saber da vida de alguém? A gente não sabe nem da nossa, nem dessa e nem das outras. A gente não se entende, não se compreende, fazemos coisas às vezes que não compreendemos. Por quê? Porque a gente ainda não se conhece. Então a gente tem que parar, né? Colocar os pensamentos em ordem, para que a gente possa se harmonizar com o orbe, para a gente se harmonizar com o próximo, que é isso que a gente precisa fazer: harmonizar, respeitar a opinião, a maneira de ser, a maneira de agir, a maneira de falar e fazer, né? Da mesma maneira que a gente quer o quê? Ser respeitado. E o Evangelho é o quê? É o caminho, é o estudo, é a instrução necessária, a moral, a conduta moral de todos nós, está dentro do Evangelho e dentro do coração do homem. Só que a gente, endurecido por causa das coisas materiais do mundo, a gente esquece das leis de Deus que estão contidas aqui dentro. Então a gente precisa do quê? Do Evangelho, para relembrar a tudo aquilo que a gente já sabe e esqueceu no percorrer da nossa existência, desses milenares anos já que a gente está trabalhando na nossa reforma. Com a boa nova,
Com a boa nova, no mundo abençoado e fértil da nossa doutrina de luz e amor, possuímos a estrada real para a nossa romagem de elevação. Então temos a oportunidade hoje, meus irmãos, explicado o Evangelho versículo por versículo, para todos nós, acesso a todos, sem restrições. Então o vale é o nosso esforço e a nossa vontade de realmente sermos cristãos, porque o cristão é aquele que segue Jesus, os passos de Jesus, e nós, infelizmente, ainda patinamos muito nesses quesitos. Algumas coisas conseguimos, aí deixamos de fazer, aí voltamos e ficamos, nesse vai e vem. Então a persistência e a disciplina se faz necessário, meus irmãos, para que a gente não tenha surpresas, ao encontrarmos aquilo que não imaginávamos quando retornarmos ao plano espiritual. É de suma importância isso, porque é o que vai diferenciar nossas próprias vidas daquilo que fazemos ao próximo, como ele disse mesmo aqui. Qual que é a maneira certa? Qual que é a felicidade real do ser? A felicidade real do ser é a felicidade que ele proporciona ao próximo. Se ele consegue proporcionar felicidade e alegria ao próximo, ele está fazendo a si mesmo. Assim como o mal também, porque tudo tem a sua reciprocidade e tudo tem a sua volta, Então o que estamos emanando a nossa volta, e é isso que nós receberemos quando retornarmos ao plano espiritual. Então que Jesus nos abençoe e que nos dê a sabedoria da compreensão e da execução do Evangelho em nossas vidas, rogando sempre o amparo do nosso querido Mestre, através dos seus benfeitores, que nos auxiliam a todos os instantes, guiando-nos por vezes nos nossos caminhos de sombras que nós mesmos criamos. Obrigado, Senhor, pela Tua luz que ilumina os nossos caminhos e o Teu amor que cobre a multidão de pecados. Rogamos sempre o agradecimento aos irmãos benfeitores espirituais desta casa, pelo acolhimento de cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, agradecendo a oportunidade de estarmos fazendo parte, mesmo que pequena, desses trabalhos abençoados, e rogamos sempre: Jesus, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.